seja bem-vindo a mais um vídeo do Forex Social. Estamos começando mais um dia do projeto Sniper Kamikaze. Vamos fazer aquela análise do mercado, do que passou nessa semana e da semana que está vindo, né? Domingão, dia de 21 de junho, 18 horas agora. A semana que passou foi marcada por, mais uma vez, por volatilidade e mudança no humor do mercado, de certa forma muito rápida, né? Assim, de uma euforia para um medo, especialmente em função de aumentos de casos do corona, obviamente. Então vem aquela alegria, euforia porque está reabrindo algumas economias, e vem depois o medo e o tom do fim da semana, na quinta e na sexta, a gente vai ver que foi mais de busca por proteção e bolsas caindo, e vamos ver como é que vai ser essa próxima semana aí. Passando aqui pelos ativos, né? Começando aqui pelo índice dólar, que a gente sempre gosta de olhar, a gente vê aqui que no semanal a gente pode estar vendo uma reversãozinha aqui, né? A gente via o dólar perdendo força, especialmente para euro, moedas de países emergentes, né? Nas 3 semanas anteriores aí, mas talvez isso tenha chegado num nível inferior aí, ó. Posso até mover um pouquinho esse suporte aqui para pegar aqui bem, pegou aqui e tal. A gente vê que esse nível funciona como suporte e talvez a gente esteja vendo o dólar voltar a ganhar força, tá? Isso a gente olhando no semanal aí. Ele ainda está abaixo da média de 20, né? Então também pode ser só o movimento dele vir buscar a média, alguma coisa assim, para continuar descendo depois, ou ele pode romper e voltar a níveis superiores. Isso aí a gente vai ter que acompanhar, né? Vamos ver no diário aqui como é que ele tá. Fiquei com essa ferramenta aqui, pera aí. No diário a gente vê mais ou menos aquilo que a gente estava vendo no semanal, né? Ele vindo de uma tendência de queda, né? Desde lá de 25 de maio, e fez um fundinho aqui em 10 de junho. E está aqui nesse nível, também no diário, no meio do canal aqui, que é a média de 20, que é um ponto importante de tomada de decisão, né? Então vamos ter que acompanhar aí. Ele respeitando esse nível, talvez a gente consiga perceber uma perda de força do dólar. Essa perda de força do dólar, em relação ao sentimento, como que a gente está sentindo no mercado, tem significado um apetite a risco, né? Perda de força do dólar, porque significa o euro ficando mais forte, de um modo geral, libra, dólar australiano, né? Essas moedas que não são moedas de proteção, digamos assim, como seriam o iene e o franco suíço. Então vamos ver aí como é que vai desenrolar. O euro a gente sabe que é um pouco um espelho daquele índice ali, né? Porque aquele índice leva muito o euro em consideração, já falei isso algumas vezes, e a gente vê, então isso, o euro ganhou muita força também lá desde 25 de maio, olha só, a gente vê aqui lá embaixo, aparece aqui embaixo, né? Quando eu passo o mouse mostra exatamente lá em 25 de maio, até o topo lá perto de 12 de junho, 10 de junho também, ó. Só que ele veio aqui, e seria até pro Sniper Kamikaze ele procurar movimentos de entrar comprado aqui, tá? Nesse diário. Então o euro, dólar é um ativo que a gente pode ficar atento aí essa semana, se o euro voltar a ganhar força. A gente vai ver que nessa semana que passou a gente já tentou operar o euro, tomamos um stop, né? Foi mais um bailezinho do mercado. Até comentar algumas coisas, a gente fica triste, né, de tomar stop, mas ao mesmo tempo eu estou feliz porque eu vou conseguir mapear e ajustar a estratégia ao vivo, de certa forma, né, mostrando nos vídeos. Uma coisa que eu queria comentar é que eu estava há um tempo sem operar, sendo bem sincero e transparente, assim, né? Tô tomando conta dos meus investimentos, sim, mas também muito focado no trabalho, e ficou claro para mim nesses primeiras semanas aí do Sniper, como que eu estava um pouco num certo descompasso. Essa estratégia eu tentei adaptado da que eu sempre usei na minha conta pessoal com sucesso.
mas ela a característica do sniper ali ainda estava pouco presente. Essa semana ainda faltou isso também, mas é muito legal que eu vou mostrar essas trades e vou ver como que a gente ajustando a estratégia a gente pode tender a ter um desempenho melhor, tá? Então, euro dólar é isso. Dólar e ien, vamos começar aqui olhando o semanal. Mais ou menos uma tendência de baixa do dólar em relação ao iene, né? A gente pode ver, apesar dele ter rompido essa trendline, né? Então ele rompeu, veio, ó, retestou, olha que interessante, estava indo, mas aí no final da semana, ou especificamente na semana passada, a gente pode ver a barrinha da semana passada é essa aqui, né? O ien ganhando força de novo frente ao dólar, né? Reforçando esse cenário um pouco de mais medo, digamos assim. Então esse é um ativo que vai servir também de termômetro aí para a gente ver como é que está o apetite a risco do mercado, né? Tem essa trendline aqui que é importante, que também ela encontra aqui com essa borda inferior aqui da banda, né? Mas esse é um par que está bem complicado, que ele está muito sempre perto da banda do meio, né? Ele foi lá em cima e voltou para o meio. Não está com uma tendência clara, não está interessante, né? Ou seja, assim, o dólar e o ien parece que está mais próximo de um equilíbrio do que o euro, que está mais querendo buscar um ponto de equilíbrio aí, mais dúvida, né? E aí a gente entra no euro e ien, que é um ativo que a gente operou essa semana. Eu fiz uns print screens, né? Eu tinha mostrado na semana passada, né, como que o euro ien estava chegando de volta, ele tinha subido, tinha voltado. Então na semana passada como que a gente estava? Cheio de risco aqui, né? Eu vou apagar um pouco dessas linhas aqui. Como que a gente estava na semana passada? Tinha essa vela aqui, né? Então a gente falou, ó, a gente está vendo aqui talvez o euro voltando a ganhar força. Talvez essa tendência longa de baixo aqui, a gente esteja vendo uma possível reversão dela, mas o preço caiu e isso pode nos dar uma oportunidade de entrar comprado aqui para ver ele subindo, né? E ao longo da semana, nós fizemos uma operação nessa linha. Então eu vou abrir aqui o screenshot, olha que interessante. Isso aqui eu até mandei lá para o nosso grupo de WhatsApp, mostrando o momento que eu entrei. Então, zigue-zagueando, a gente vê que cheguei até no gráfico de 5 minutos. Ó. Zigue-zagueando positivo, a gente vê que dia 15, tá? Dia 15/6. E aqui foi o momento da entrada, tá? A gente vê, ó, tocou lá em cima, veio, subiu, veio aqui e parecia que estava indo de novo. E olha como é que desenrolou essa operação. Essa é a visão lá no mesmo dia 15, tá? No mesmo horário, aqui, ó, aquele era 13h04 da tarde, esse aqui é 13h05. Isso é horário de Brasília, que esse é o horário que o meu computador colocou na imagem, né? Tava dessa forma, ó. Então ele tinha recuado e vindo aqui na segunda, né? Que, olha só, segunda foi dia 14. Tinha tido essa vela e no dia 15 a gente viu, opa, talvez é exatamente o setup que a gente quer, né? Tocou lá em cima, voltou na média e vamos entrar comprado para pegar ele subindo de novo se isso acontecer. Um pouco depois, olha só, essa aqui até na plataforma da XTB, né, que a gente opera. Vou beber um golinho d'água aqui um segundo. A plataforma da XTB que a gente opera, olha que beleza, funcionou como um tiro de sniper, né? Logo depois o preço foi para onde a gente queria. Aqui a gente não consegue nem ver o stop, porque está no gráfico de 15 minutos. Essa a gente colocou um stop um pouquinho maior, tá? Aí depois já mostrando, só que o mercado meio que deu um baile na gente, olha só. Tá vendo isso aqui, ó? Olha só, tem esse sobe e desce reto, aí essa cobrinha, depois vem. Esse momento ali, isso aqui que eu mostrei no dia, que eu tirei esse print no dia 15 de junho, aqui já é no dia 16, tá? 10 horas da manhã. Então, olha só, aquele movimento lá que a gente tinha pegado é exatamente aqui, ó. É isso aqui que a gente conseguiu capturar, né? Isso aqui, depois de passar um tempo, então o preço chegou até vir aqui, a gente chegou a ter um lucro significativo
e o preço voltou, tá? E depois voltou tanto que até pegou no nosso stop, tá? Então aqui já uma lição, assim, como um sniper, o que aconteceu? Eu acabei aumentando o stop porque o stop estava no meio do caminho, né? Que ele nem ficava ali o stop do sniper, que tipo assim, logo depois se o preço já foi contra a gente, ele já fechava, ele dava um espaço e não dava espaço suficiente para o preço só fazer um movimento tipo no gráfico de 1 hora, vamos falar assim, um pouco contra a gente e seguir. E com isso o nosso stop loss ficou também muito, desculpa, o nosso take profit ficou muito longo. Resumindo, o que eu estou querendo dizer? Se a gente tivesse com o stop mais curto, que ia ser os 5%, o nosso take ia estar mais curto, a gente talvez tinha pegado esse movimento aqui, tá? Mas enfim, muito feliz que a gente conseguiu pegar o setup. Mostra claro aqui como é que teve um movimento bem significativo lá depois da nossa entrada. E o outro foi no petróleo, mas vou voltar para a análise semanal, que daqui a pouco eu vou chegar no petróleo para contar a saga do petróleo essa semana. Então, Eurien, tomamos esse baile do mercado. O Eurien é engraçado, desde a minha época de trader tranquilão, é um par que sempre dá muito baile, ele é muito volátil, né? Mas continua, né? Assim, é interessante de olhar, porque ele tem esses movimentos fortes, mas vamos ver essa semana aí, ele tem que ir para cima, talvez uma compra se ele vier para cima dessa máxima aqui, ó. Vou deixar um raiozinho aqui, pensar numa compra nesse nível aqui, ó. Tá? Vamos ver como é que o preço se comporta essa semana. Então, para ter venda aqui vai demorar. Para ter venda ele vem, tem que tocar embaixo, subir. Então é isso. Dólar australiano. Nosso amigo dólar australiano. Só um ponto antes de eu ir para o Eurien, né? Não, eu vou falar isso quando chegar no petróleo. Vamos lá, dólar australiano. Também veio naquela tendência de alta lá desde março, no caso, que foi quando foi o ápice da crise, né? Também veio, esticou, voltou para o meio. Também pode ter oportunidade. Vai também ser um pouco da questão do humor do mercado aí. Mas olha só, ele pode talvez dar umas entradinhas interessantes. Ele está bem para baixo, que teria que ver ele zigue-zagueando para cima, né? Tocando aqui, voltando para o menos de 15 para talvez pensar uma entrada comprado aqui, tá? Vamos olhar no semanal, o dólar australiano. Também é um pouco isso. A gente está meio que apostando, digamos assim, antevendo uma quebra dessa baixa longa que vem lá desde janeiro de 18, ó. Tá, talvez reversão dessa no semanal. O semanal ele não está tão legal aqui porque ele está muito longe da média de 20, né? Se a gente olhar aqui o Eurodólar também está um pouco, né? O Eurien também. No semanal o Eurien está mais interessante, ó, do que o Eurodólar e o dólar australiano. Mas talvez tenha alguma coisinha aí, porque esse padrão de ar está muito interessante. Ele esticou muito, mas a gente vê que ainda tem bastante força compradora aqui, né? E ele, ó, hoje ele abriu com um gapzinho, deixa eu ver, essa vela aqui já é do dia 22 de junho, né? Eu tô gravando dia 21, mas é 22 já no mercado asiático. Ele abriu com um gapzinho de baixo aqui, mas segurando ali, já indo até fechar o gap, né? Se a gente colocar aqui o de 1 hora aqui. É um gap, né? Não é bom, isso é um gap de baixa, né? Na verdade, mas já dá pra gente sentir o tom dessa semana também, né? Então, no de 1 hora aqui seria venda, né? Não tem compra aqui, tá longe de ter compra no de 1 hora. Então, vamos seguir, não tá um par assim, nossa, até agora o euro tá mais interessante. Vamos pro petróleo. Petróleo também tava bem bonito, né? Assim, vamos ver lá na semana passada, olha, ele tava aqui. Falei, ó, talvez venda, né? Se tipo assim, ele veio aqui e cai, ou se ele mostrar força, podia ser compra, porque a gente via no diário, né? Ele, olha só, lá no dia. Quer ver que dia que é? Aqui, ó, ele tinha fechado assim na sexta, dando esse estoquezinho aqui na média de 20, mas deixando um pavio maior para baixo. Então, essa semana a gente acabou entrando comprado no petróleo. Olha como é que foi. Vamos lá para o print screen de novo.
Aqui, vamos ver. Primeiro petróleo é esse mesmo, tá? Ops, esse aqui, ó. Olha como é que a gente entrou. Tava aqui no de 15 minutos. Ele tinha já feito esse movimento aqui. Que dia? Dia 18. Isso foi na quinta-feira, tá? Mas ele vinha tocando, tinha tocado aqui. Isso era quinta-feira, 3h23 da tarde, tá? E aí, ó, tocou, voltou na média. Será que ele vai continuar o movimento de alta? Entramos, comprado. Olha o que ele fez depois. Ele veio, caiu, fez um W aqui e não pegou o stop, tá? E olha aqui. Aí aqui já muito tempo depois, aqui já no dia 19, aqui a gente estava no dia 18, olha aqui em cima, às 15 horas, e já no dia 19, 10 horas da manhã, na sexta, 10 horas da manhã, como é que a gente estava? O petróleo tinha subido 3%, olha que beleza de movimento. Também, ó, se tivesse sido o Sniper e esse stop aqui já tinha ido mais de 2-1, a gente chegou a fazer $30 aqui nessa trade, se não me engano, tá? E o que aconteceu? Aí eu errei na estratégia. Que eu fiz? Eu movi o stop dessa posição no lucro, aliás, para o 0 a 0, ou seja, eu estava arriscando 5%, movi o stop para o 0, me deu mais 5% de orçamento, e eu entrei de novo no petróleo comprado, mesmo ele já tendo feito esse movimento inteiro aqui no dia. Conclusão, depois que a gente entrou, olha aqui o que ele fez. Ele veio aqui e pegou os nossos 2 stops, porque esse aqui, ó, eu tinha movido o stop justamente para cá. Tá certo? Aqui já está um gráfico de 1 hora. Tá um pouco diferente porque esse gráfico aqui era de 15 minutos. Mas o nosso 1 hora, o nosso stop estava nesse nível lá no 38,75, ó. Tá? Que era onde é que a gente tinha entrado aqui assim, ó. Tá? E pegou e saiu. Nós saímos nas 2 trades, chegamos a ficar com um bom lucro e acabamos tomando um prejuízo de 5%. Vou mostrar como é transparência total. Vou mostrar aqui, ó, history, tá? Pra gente ver as últimas operações aí. O período tá anterior aqui, eu vou colocar aqui, ó, this month. Ó, isso é legal da plataforma da XTB, chega umas notícias e tal. Vamos lá, ó, aqui, ó, aquela primeira, ó, o movimento foi tão forte que ele passou um pouquinho o stop e perdeu 30 centavos, e a outra $20, que era 5% da conta mais ou menos no momento, né? Fazendo com que a gente caia lá para 340, tá? Vai ficar bem difícil de operar, mas assim, eu quis mostrar no projeto inteiro esse processo de ajustar a estratégia também, tá? Não era uma estratégia pronta lá desde o início, tinha algumas premissas e eu tô confiante que a gente vai conseguir resultado melhor aí pra frente. Talvez eu tenha que colocar mais um dinheirinho aí virando o mês, mas essa semana vamos tentar operar com esses 340 aí, ver se a gente dá uns tiros certeiros. Ou seja, no euro e no óleo a gente deu bons tiros, eles foram ao nosso favor, mas a gestão da trade não foi muito boa. Seguindo aqui, como é o nosso vídeo para a gente falar da semana, petróleo. Também é uma coisa para a gente ficar de olho. Ver como é que vai ser essa semana aí. O interessante é isso, o petróleo, só a gente vê essas barrinhas aqui, mas não é nada. Um movimentinho desse aqui do petróleo, ele caiu tanto, que é 3% num dia que nós estamos falando, tá? Porque ele está lá no 39, ele do 39 por 40, já é 1 ponto tanto por cento, né? É um movimento forte, moeda, 1% de moeda é um movimento significativo. Então é uma coisa que a gente vale comentar. E o petróleo, a gente está com um spread legal na XTB, então fica interessante para operar petróleo, ouro, essas coisas mais líquidas. Tem um spread interessante, tá? E vamos no semanal aqui no petróleo antes de seguir. Olha que beleza que tá, né? Então, para quem é até swing trader de mais longo prazo aqui, teria até um suporte bem interessante aqui no semanal, né? Vou deixar uma linha aqui, ó. O gráfico, eu tô acabando deixando linha demais, mas eu vou deixar um aqui, ó, um
Suportezinho, vou até baixar, tirar esse aqui, o preço está longe daqui. Então a gente tem um suportezinho interessante, que quando a gente estiver olhando no diário, esse suporte está ali para nos lembrar. Tá certo? Então é isso para o petróleo. No semanal a gente já viu, vamos olhar no mensal aqui só para ver na tendência de baixa bem intensa. Se a gente for olhar lá, começa lá em 2011, mas mais fortemente aqui em 2014, né? Tenta recuperar aqui, mas cai, vamos ver. Parece que tem pesquisas mostrando que a demanda por petróleo está maior do que o previsto, então o petróleo pode reagir aí, tá? Olha que a diferença do volume, que gigantesco o volume agora, né? De 2019 para cá. Mas vamos acompanhar. O petróleo não é um ativo assim que está com uma trade clara. Esse aqui está um range muito estranho, né? Vamos de 4 horas aqui para ver. Talvez ele vindo aqui pode dar alguma oportunidade, mas eu vou deixar ele roxinho, não vou deixar ele amarelinho não, porque a gente ainda tem outros ativos para olhar aqui. Ouro. Olha que interessante o ouro. Me chamou a atenção que essa semana, vou no semanal, mesmo a gente tendo alguns dias de apetite a risco, o ouro não perdeu muita força nesses dias. Ele está voltando lá no topinho, tá? Que parece querendo romper aí. No contexto de impressão de dinheiro que a gente tem muito grande, né? Juro muito baixo, isso costuma ser bom para o ouro, além de uma proteção, porque as bolsas já subiram muito, né? Então, desde a mínima lá de março. Então as pessoas também podem estar fazendo essa rotação, tirando o lucrozinho ali da bolsa, indo para o ouro. Vamos ver no mensal o ouro aqui. Olha só, no mensal ele está bem esticado, né? E perto dessas máximas aqui lá de 2012. Então isso é negativo aí para uma alta do ouro, né? Mas assim, não garante nada, né? Maior erro a gente falar, esticou demais, não pode seguir. Pode seguir sim. Vamos no diário, né? No diário ele está aqui, não tem sinal de entrada para a gente, porque a última vez que ele tocou lá em cima tem muito tempo, né? Assim, tá até interessante por causa uma resistência clara aqui, né? Que se ele romper, ele pode vir, mas eu acho que ele tem uma limitação desse movimento aqui, sei lá, o ouro não... eu acho que ele está muito interessante para compor um portfólio nesse momento, sim, mas para pensar uma trade clara nele aqui, olha, de uma hora de esticou, talvez ele voltando aqui, né, de uma hora aqui, ele dê, no diário, ele voltaria aqui, deu uma entrada, enfim, eu vou deixar ele roxinho, vou deixar laranja não. Quem sabe tem mais coisa interessante. Por enquanto, o mais interessante é o Eurien, que é justamente que a gente tomou a porrada, né? Mas vamos lá. Bolsa Americana, olha lá, como que a gente vê no diário, ó, a falta do bom humor no final da semana. E muito claramente aqui ele fechando praticamente na mínima do dia na sexta, né? Na semana, ele no dia 15, que foi na segunda, ele depois de coisas positivas ele veio, subiu bem e fechou na semana praticamente lá, né, no que perto do começo, né, a gente vê a semana ali, ó, teve um movimento, uma vela, olha, bem clássica de indecisão, né, um corpo pequeno e pavio grande para os dois lados, tipo um doji mais ou menos, né, não exatamente, mas enfim, no semanal aqui, se a gente fosse pensar, tá interessante, né, porque ele rompeu a média de 20, ele pode vir aqui para ir de novo, a gente falar Bolsa Americana e buscar máxima histórica. Mas vai depender muito de evolução de coronavírus aí essa semana. Parece que uma semana que vai ser decisiva, né? Essa velhinha tá mostrando bem isso aí, né? Vai ser o V-shape recovery, né? A recuperação em V, ou nós vamos ver cair aqui para ver uma recuperação em W, né? Ou sabe, sei lá que letra que vai ser. Mas essa vai ser uma semana decisiva com certeza. No diário, a gente vê esse nível importante, difícil de entrar comprado aqui, talvez ele rompendo aqui, né, possa ser alguma coisa interessante para entrar comprado. Vou deixar aqui uma possibilidade, Bolsa Americana, entrar comprado aqui, ó, vou colocar ele amarelinho, porque bolsa para cima, todo santo ajuda, ao contrário daquele ditado, né, para baixo, todo santo ajuda, bolsa... Santo fede, na verdade, né, injetando dinheiro a rodo. Mas enfim, não tá aquela coisa linda também não, né? Assim, quando
ele aqui embaixo estava mais bonito para entrar comprado do que agora. Mas vamos ver. A Alemanha já está mais sem graça do que os Estados Unidos agora. Ó, no semanal também a gente vê essa vela de indecisão. E essa tem uma linha até interessante vindo aqui. Ó. O Bolsa da Alemanha, eu tenho uma tradição que há muito tempo eu comecei a colocar essas barrinhas para ficar claro no ano. Olha só, 2019 foi um excelente ano para a Bolsa Alemã, depois de 2018 ser um ano bem ruim, né? Só que em 2019 ele conseguiu voltar nas máximas. Lá em janeiro de 2020 ele foi na máxima histórica para vir um tal de coronavírus. Mas o que eu ia falar é dessa linha, olha só, essa trendline que a gente tem. Essa aqui deve dar uma esticada dela pra cá, que assim, será? Eu acho que eu vou estar forçando muito a barra, né? Vamos ver. Mas a gente tem uma trendline. Quer saber? Eu vou deletar essa trendline, não tem nada a ver pra gente agora. Mas essa de baixo aqui, que o preço subiu e voltou, ela é interessante, porque ela está servindo um pouco de suporte pro preço aqui, tá? Então, semana de decisão, né? Semana passada ficou essa vela aqui de indecisão. Na verdade, se o preço romper para cima daqui ou romper para baixo daqui, pode representar aqui. Se ele romper para baixo, ele vai estar rompendo bastante coisa, tá? Então é preocupante, até pensando em nível de mercados globais, se o preço romper esse nível aqui. Olha a confluência, aquela diagonal lá vai estar rompendo a média de 20, começou a apontar para cima aqui, né? Ou a gente fala o slope dessa média aqui, a inclinação ainda está para cima, mas se ele romper ela vai inclinar para baixo, e tem esse suporte aqui, né? Que foi aqui, ó, foi resistência lá em 2016, funcionou como suporte aqui em 2019. Então tem um nível muito interessante para a gente acompanhar na Bolsa Alemã nas próximas semanas, tá? Até para quem tem uma visão de longo prazo aí, olha gráfico semanal para gestão de portfólio, tá um momento interessante de tomada de decisão aí. Seguindo, nosso querido Ibovespa. Ibovespa foi um pouco descolado, né, das bolsas do mundo. Tivemos mais bom humor do que o resto, especialmente por causa da nossa querida Selic na 2,25 lá, um pouco das brigas políticas ficando um pouco mais mornas, né? A gente nunca pode falar que acaba com esse governo, nosso presidente adora uma treta, mas a gente vê que está bem interessante aqui, no semanal, ó, tá menos indecisão do que os outros, né? Mas também pode estar naquela famosa, você já ouviu falar em bull trap, que seria a armadilha dos touros, né? Ele pode fazer um falso rompimento aqui, tá? Um possível bull trap bem claro aqui, tá? Armadilha clara é sempre complicado, né? Você fala que tem uma armadilha que tá clara, mas ó, ele pode romper aqui, fazer um rompimento para vir voltar aqui embaixo, né? Seria bem possível, até a gente olhando um Fibonacci aqui, olha só, vou colocar no diário para ficar uma granularidade maior. Ó, peguei a ferramenta errada, que do nosso Fibonacci é aqui, ó. Fibonacci, retração de Fibonacci. O que a gente pode esperar de retração aqui? Se a gente estiver olhando um movimento de alta, né? A gente pode aqui eu vou tirar agora isso aqui para ficar mais um movimento de alta. A gente pode ver uma retração até aqui no 618, que seria exatamente, olha que interessante, a nossa trendline pegar nessa linha de tendência de alta aqui. Então, peraí, deixa eu apagar esses desenhos aqui, falar uns cenários, né, do Bovespa, gastar um tempinho no Bovespa aqui, que é a nossa bolsa brasileira aí. Então, olha que interessante, a gente pode ver ele vindo aqui, aí dá uma subidinha aqui e vem buscar aqui o nosso 618 para depois continuar subindo essa expansão. Se a gente olhar a queda, agora deixa eu apagar esses desenhos. Apaga e vou apagar o Fibonacci. Se a gente fizer a perspectiva contrária, então não, a tendência é de baixa, a retração, na verdade, essa alta foi uma retração nessa baixa que a gente viu. Vamos pegar lá a mínima aqui,
jogar aqui de onde que viu o movimento, a gente pode colocar mais ou menos aqui assim, ou vamos pegar o topo lá, né? Aqui assim. Olha só, ele pode, tá vendo? Ó, aqui vem exatamente no nível 0,3, seria uma retração bem significativa, né? Mas pode ser, para ele continuar descendo. Então, ficar atento. Eu vou colocar ele amarelinho, porque aquilo, na perspectiva de que Bolsa para Todos Santos ajuda. E o que a gente pode ver? Eu vou colocar no semanal aqui. Olha só, Bolsa, vamos lá para o S&P. Bolsa S&P. Da máxima para o preço de agora, nós estamos vendo uma queda de 9%. Tá? Bolsa Ibov. Da máxima até agora, nós estamos vendo uma queda de 18%. Então ainda está tipo o dobro de queda, né? Explicaria um possível retomada aí desse compasso entre as bolsas. E se a gente for olhar a bolsa brasileira em dólar, olha só, esse EWZ é o ETF negociado em Nova York da bolsa brasileira em dólar. A queda ainda está de 38%, né? Então tem muita gente defendendo isso, que em dólar a bolsa brasileira está muito barata. E se a gente tiver esse fluxo, que parece que é o que a gente está vendo, né? Além das coisas do Brasil, o que a gente está vendo um pouco? Teve esse medo aí da quinta e tal, as bolsas caíram, mas de um modo geral, nas semanas anteriores, que a gente viu essas fortes altas, né? Que a gente viu aqui o S&P dando essas porradas aqui, especialmente aqui, vamos colocar lá maio inteiro, né? E começo de junho, um fluxo muito grande de dinheiro do Fed que começa indo para os bonds corporativos e ele vai transbordando. Imagina aqueles vasos comunicantes, você lembra da física? Vou fazer um desenho aqui. O vídeo já está gigante mesmo, se você chegou até aqui é porque você está gostando, é isso aí. Você lembra daqueles vasos comunicantes, que você tem um vaso, que aí você tem uma ligação entre eles aqui, que aí você tem aqui esse vaso aqui, que aí você tem um outro vaso que vem até aqui, e esse se comunica com esse daqui assim, mas enfim, ficou péssimo meu desenho, mas são vasos que tem a água que vai se comunicando aqui, né? Nossa, vergonha, aqui tá mais, mas qual que é a ideia? Aqui o Fed está enchendo aqui a renda fixa, comprando título e botando dólar, e esse dólar sobrando, ele vai passando para a Bolsa Americana, aí depois ele vai para a Bolsa Europeia, aí depois vai para a Bolsa da China, e por fim sobra o Brasil um pouquinho, né, nesse fluxo de dinheiro, talvez até para a Argentina, coitadinho deles. Então, é um pouco isso que a gente está vendo, do fluxo, estamos falando do fluxo muito grande, aqui a gente tem também as pessoas migrando da renda fixa para a Bolsa, então isso tudo aí está impactando no Ibovespa sem dúvida nenhuma, tá? Então, a gente vê que é um nível importante de confluência. Eu vou deixar uma caixinha. Eu acho que aqui está um nível legal para a gente pensar em nível de confluência, porque olha só como é que o preço ficou congestionado aqui. Olha só. E é mais ou menos onde que ele está, né? Então, esse nível aqui... Ops, aqui. Eu vou tirar os extremos ali, ó. Aquele topinho ali... considerar aquilo ali um falso rompimento. Vamos para o diário. Ele está nesse nível, né? Então aqui o rompimento dessa faixa aqui pode nos dizer bastante coisa, tá? Rompimento dessa faixa aqui. Geralmente, como que o price action, a ação do preço, quando ele rompe esses níveis, ele costuma romper, retestar e de novo, ou vice-versa, ele pode romper aqui embaixo, retestar e de novo, né? Então, vamos ver como é que vai o Ibovespa, vamos acompanhar de perto, porque se os touros realmente continuarem com aquele fluxo que a gente estava, a gente pode ver Ibovespa subindo mais aí, tá? Olha só, ele fez um Vzinho aqui, né? Para o Sniper Kamikaze entrar, o que a gente precisa? Vou botar nosso indicador. A gente precisa de ver o preço voltando aqui na média de 20 de novo para entrar comprado, né? A gente vê que no de 4 horas ele já está lá em cima,
de uma hora, olha só, de uma hora, olha só como é que, é exatamente o que a gente fala, ó, ele vem, tocou, volta na média, tocou lá em cima, voltou aqui na média, ó, deu uma entrada para quem estava acompanhando de uma hora aqui, foi lá em cima, voltou na média, pode ser que ele vai continuar subindo, vai depender muito do humor externo, eu acredito, tá? E o último ativo aqui, nesse vídeo que já está ficando bem grande, dólar real, também está com uma volatilidade sinistra. Vamos para o semanal primeiro. Esse é um ativo que ele está bem complicado, porque olha só, no semanal o que a gente vê? Veio o nosso querido dólar tocando lá os R$6, né? Mas aí desde da semana lá do 18 de maio a gente viu, junto com aquele movimento de perda de força do dólar, que eu comentei lá desde o primeiro gráfico que eu analisei, que foi o índice dólar, ele veio, só que ele chegou aqui na média de 20 e olha só, a gente vê uma possível reversão de tendência aqui no semanal. Então a gente pode voltar a ver dólar para cima aqui, né? Interessante que pode ser dólar para cima e bolsa para cima, que foi uma coisa que a gente viu aí no meio para frente de 2019 também. Só que no diário, olha só, aquele movimento de queda forte que a gente viu foi suficiente para ele vir tocar aqui e fazer aquele sambinha todo aqui na borda da banda. Só que ele está fazendo uma retração, só que aqui a gente pode ter uma possível venda, se ele não subir muito lá. Né? Se ele não conseguir romper esse topo aqui, a gente pode ver uma venda aqui no dólar real, tá? Então a abertura de segunda-feira pode ser bem interessante aí pra gente ver, olha só, aqui a gente vê que no de uma hora, no final do dia, ele já foi para baixo aqui da média de 20. Se ele tocar na média de 20 aqui, sambar lá pro meio, a gente pode talvez entrar vendido no dólar, tá? Entrar vendido. Não vai ser de acordo com o que o semanal tá falando um pouco, mas a gente vai acreditar que esse semanal aqui não vai estourar para cima aí, tá certo? Então é isso pelos ativos, espero que você esteja gostando do projeto, lembrando que é um projeto educacional, a ideia é passar pelo mercado, mostrar a plataforma de trading, que é a Xstation, que a gente gosta bastante da XTB, mostrar a execução da estratégia e o refinamento da estratégia, tá certo? Um forte abraço para você, uma excelente semana e até o próximo vídeo. Essa semana vai ter no meio da semana, essa semana eu não consegui gravar no meio, mas nessa vai ter, beleza? Um abração e até mais. Tchau, tchau.